sobre segredos do quarto, né? Jesus, no relacionamento, quando ele inicia o ministério, escolhe discípulos para andar ao seu lado, ele escolhe discípulos que têm uma mentalidade judaizante. Os discípulos que ele vai escolher são todos eles do conceito da religião judaica. E por terem esse tradicionalismo e terem conceitos da religião formados desde berço, Jesus vai ter que voltar nas bases e trabalhar de forma tão sublime a desconstrução de todo o pensamento que a religião provocou na vida dos discípulos. E de forma elementar, Jesus trabalha a questão de relacionamento, intimidade, conexão. Então ele vai desconstruir até a forma, o rito de oração que se fazia. Nós vamos ver do século XV para cá, desde a Reforma, esse rito sendo quebrado. Isso não é apenas a questão do clero Roma, quando você vê alguém com terço repetindo orações tão vazias, tão ocas, independente da fé pessoal da pessoa, mas o rito que se expressa, e cada pontinho repete, e repete. Assim era a mentalidade dos discípulos de Jesus. Então, no início do ministério, capítulo 4, ele vence a batalha no deserto, nos 40 dias de jejum, e 40 noites. Ele faz a primeira ministração no capítulo 5, o Sermão do Monte, e no capítulo 6 ele começa a formar o reino de Deus na mente dos discípulos. Então, ele vai falar sobre quarto. Ele fala de um lugar que nem todos que querem entrar podem entrar. Nem todos que se dizem frequentar sua casa, seu habitat, sua residência, têm acesso a entrar no lugar da intimidade. Isso é básico, isso é elementar, isso todos sabem. Mas a pergunta é, por que é que Cristo ele trabalha o conceito de uma casa quando ele está falando de oração para os discípulos? Por que ele não foi direto ao ponto? Porque ele usa, dentro de uma figura de linguagem, a questão de quarto. E aqui, a pergunta que eu faço dentro do texto que lemos é que até que ponto é importante para você, ministro, que cumpre uma escala, canta, toca, é um tangedor, procura se aperfeiçoar em tudo que você tem feito, até que ponto a estrutura de quarto espiritual na sua vida tem o devido valor aonde você tem colocado o que são prioridades. Vou lhe dar um exemplo. A prioridade para os discípulos era tornar-se discípulos de Jesus e pregadores do Evangelho. A prioridade do recrutamento dos discípulos era fazê-los modelos da pregação de Jesus. Então era instrução por instrução. Não. Jesus então está dizendo, olha, a resposta que vocês vão dar ao povo, a resposta que vocês... É isso mesmo? Olha, num tempo remoto eu ia dizer que era demônio em miniatura, mas eu estou com a mente mais... Num tempo passado eu disse, ele está aqui, vamos amarrar e mandar embora. Ah, você quer o Miqueias do passado ou o Miqueias do presente? Eu te dou a resposta. Foi a força da luz, foi o impacto. E, ok, aqui comigo. Já saí dali, né? Antigamente eu ficava ali na marra. Não, por quê? Quer que eu saia? Ore em línguas. A gente vai amadurecendo um pouquinho, né?
e sai dessa linha supersticiosa que tudo é demônio, né? Por isso que eu quero te incentivar. Compre meu livro de Batalha Espiritual, você vai ouvir falar pouco de demônio. Muito pouco. Tá tudo bem? Mas eu não fico ali não. Daqui a pouco eu esqueço, eu volto. O que vai acontecer? Quando Jesus ele fala então para que os discípulos, quando fossem orar, buscassem um tipo de relacionamento, que ele usa o termo secreto. Que secreto é esse? É aquilo que não se pode contar, pós-quarta? É aquilo que você recebe e não pode contar? Muito pelo contrário. O secreto aí no original está ligado a nível de intimidade. Relacionamento intenso. Então, os discípulos são porta-vozes da mensagem, não porta-vozes de oração. Ora, o que tem a ver estar no quarto, falar em secreto? Vamos na questão literal. Se você pegar grosso modo o texto e falar, ore ao Pai em secreto, e o Pai em secreto vai ouvir e vai responder. O que a gente pensa? A gente vai ficar lá curtindo o mantra, ou orando, Senhor, tu sabes. E o Pai sabe. Só assim, Senhor, tu sabes. Porque é muito secreto, não é isso. Quando Jesus chega a dizer para os discípulos, e orem em secreto, e o Pai em secreto vai responder, Jesus está trabalhando o quê? Esse nível de comunhão que independe do que faço quarto afora, ou do quarto para fora. Eu posso ser cantor, pregador, eu posso ser ministro, tangedor, eu posso trabalhar no teatro, ministrar no teatro, ser mesário, ministrar na projeção. Não importa o que eu faço. A base, o ponto de partida, o start para reproduzir a voz do reino tem que ser a figura de um quarto. Quantos me entendem? E aqui a pergunta é essa. Quanto tempo nós gastamos com a estrutura do quarto nesse entendimento sobre intimidade com Deus? Cobram-se muito de músicos, cantores, cobram-se muito que eles têm que se converter. Eu sou de uma geração que músico é cobrado, é sinônimo de quase demônio dentro da igreja. Mas isso já passou. Eu venho de uma geração que eu cresci ouvindo pastores dizendo que músico não quer nada, só quer saber de tocar. E quando a gente vem para a Bíblia, a gente consegue ver ao longo da história, tanto na Antiga Aliança, que todos aqueles que ministravam no altar, ministravam perante o Senhor no altar, eles eram porta-vozes não só do que faziam, mas do que Deus queria para determinados momentos. Ou seja, estavam sempre atentos a ouvir a voz. E a gente muitas vezes acha que focar apenas no que me torna perito, técnica, vai me fazer um reprodutor de um som espiritual. Um cantor, seja ele esteja no back vocal ou ministro do canto, dirigente do louvor, conduz a ordem do culto, a liturgia, o louvor congregacional, essa palavra é para ele que tem parte do culto nas suas mãos. Isso é uma responsabilidade muito grande. Ele conduz, ele se torna um copiloto do culto, junto com quem prega, com quem é o pastor da igreja. Então ele tem que ter uma direção e a gente muitas vezes foca apenas em quem está dirigindo o louvor. Jesus ele é claro para falar que não tem Pedro ou Simão Zelote, não tem o Iscariotes ou Bartolomeu, o André ou Filipe, é para todos. Vós quando entrares, tu porém quando orares, vai para o teu quarto e a estrutura do quarto vai fazer a diferença na sua vida. Anote essa referência, Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 4. Um poema, uma declaração de amor
da noiva para com o noivo, a princesa para com o rei. E ela diz: o rei me introduziu nas suas recâmaras. Recâmara está ligado a local de intimidade, o que é particular. Por que eu disse que a minha geração cresceu batendo em músicos, cantores, enfim, associando eles a sempre pessoas com valor ou valores espirituais tão abaixo? Porque a minha geração não entendeu o poder que há no som, na reprodução, na voz, no acorde. Então, como esse entendimento de que o músico só consegue ter relacionamento com o músico de uma forma intensa, é pura verdade. É verdade. Você não consegue o louvor, o cantor, ter, em termos de igreja local, o mesmo nível de intensidade com os demais que não fale. Eu não quero aqui estereotipar tribo, gig, grupo específico, mas isso é não só na linha de comportamento, de associação, de perfil, mas Deus sempre trabalhou isso. Deus sempre trabalhou o que é separado, específico para reproduzir, estar atento. O nosso grande problema é que a gente só se torna isolado para vivermos numa superficialidade do que a gente acha o máximo, do que a gente aprende, do que a gente compartilha, do que a gente conseguiu fazer, do que cumprimos, que o culto foi uma bênção naquele dia, mas a gente não consegue ser esse mesmo grupo, estou falando enquanto igreja, na dimensão quando o assunto é uma coisa elementar, oração. Sem invadir a sua privacidade, sem entrar no mérito de julgar, ainda que estou julgando, porque senão não faria essa pergunta, mas não há essa intensidade no louvor que não seja para fazer. E o que Jesus está ensinando na estrutura do quarto é que antes de fazer, você precisa ser. E a pergunta é esta: quem eu sou para reproduzir ou para ser porta-voz de um som que agrada a Deus? Pregação, palavra liberada, sermão, não atrai a presença de Deus. Coisa louca, né? Não faz Deus sair do trono e vir a manifestação do Espírito. Não. Por isso que a palavra liberada, ela sempre tem que vir seguida do louvor. O louvor antecede. Porque o que atrai é som, é toque, é acorde. O que atrai os ouvidos de Deus é o que eu emito e não apenas o que eu faço, porque o que eu faço não impressiona ele. O acorde que você aprendeu semana passada, vendo vídeo aula no YouTube, a nota que você conseguiu, porque você trabalhou o diafragma e você conseguiu lá na tua aula de canto, isso não impressiona Deus, isso não atrai Deus. Porque Deus é perfeito no que é. Você está aqui ou não? O que atrai Deus? O perfeito louvor. O que é o perfeito louvor? A nota aguda? O que é o perfeito louvor? O som que eu consegui captar, eu consegui tirar um som lindo, que pode agradar a mim e a você, mas o perfeito louvor é aquele da consciência, da razão, da alma, do íntimo, e quando gerado no meu quarto, na minha vida íntima, na minha vida com Deus, no dia a dia, o que vou fazer no altar será apenas um detalhe, será a resposta daquilo que eu sou em Deus, independente se toca o canto e prego. Eu vivo para Deus. Vós quando orar, esse é o secreto. A gente tem muita intensidade para buscar aperfeiçoamento, mas perdemos a intensidade para viver no secreto. Me ajude dando pelo menos um glória. E Jesus então trabalha com os discípulos sobre relacionamento. O maior de todos os segredos que um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa buscar é o profundo relacionamento com Deus. Seria careta eu dizer para você,
Você tem que ler a Bíblia. Eu vim de uma geração que o pastor, obrigado, você tem que ler a Bíblia. Não é é convencimento que o Espírito Santo vai produzir. Eu não leio a Bíblia para pregar. Eu não leio a Bíblia para formar sermão. Eu leio a Bíblia para alimentar o meu espírito, a minha alma. Você está aqui ou não? E por que se torna um pecado dizer para um baixista, para um guitarrista, para alguém falar de princípios elementares de comunhão com Deus, que independe do que você faz, se torna um pecado hoje. Nós estamos dispostos a gastar tempo com tantos recursos, mas a gente perde um tempo que é precioso para sermos recipientes, não, como é que é? Para receber, como é que é a palavra aqui? Receptor. Esse secreto é a dependência do Pai. Presta atenção aqui. Não é um rito de só orar, de só ler a Bíblia, porque se torna algo abecedário. Então eu vou ter que ler a Bíblia 10 minutos? Não. É entender que uma vida de quarto com Deus aprimora você a ouvir um som, a ouvir uma voz, que a melhor videoaula do mundo, que a melhor aula de capacitação que você possa receber, jamais te dará. O que é fechar a porta do quarto? Se fala muito em fechar a porta do quarto, mas para fechar ou para abrir, você tem que ter uma chave. Que chave é essa? Essa chave é o teu dom. Ir para o quarto não é abrir mão do teu chamado, mas o que você faz pode te levar para o quarto. E de maneira intensa você se relacionar com Deus com aquilo que Ele te deu como talento. Você está aqui ou não? Pastor, vou levar minha bateria para o quarto? Por que não? Não é só a questão material, mas por que não? Porque Deus pode se revelar com você nessa intensidade. Hi-hat, splash, tostões, caixa. Por que não? Sumiu glória, tem glória ainda. Eu pego aquilo que eu estou treinando para chamar a atenção de Deus, para que a glória dele se manifeste. Então isso pode ser o quê? A conexão da minha intimidade. Presta atenção. Isso aqui, para mim que sou pregador, quanto mais hora eu gasto, aí não é só intimidade, não é só eu gasto lendo, relendo. Para eu pregar uma palavra, no mínimo, eu leio um texto 15 vezes. 15, isso é praticidade minha. 15 vezes. O escopo da mensagem, eu leio 20 vezes. 20. Até entrar, depois vem o gerar. O que Jesus está ensinando os discípulos é o seguinte: olha, o reino vai ser manifesto, mas para solidificar e o que você emitir provocar mudança, tem que vir do quarto. Nosso som tem provocado mudança? Nosso som tem provocado apenas uma atmosfera de culto? Ou as pessoas estão sendo tocadas de uma forma em que o mundo espiritual está testificando na terra o que você construiu, não quando você chegou meia hora antes, deu as mãos? Vamos orar que o culto vai começar. Senhor, abençoa o culto. Senhor, tira todo o mal. Senhor, usa quem vai louvar. Não. Isso é muito pouco. Isso é rito. Pode me xingar aí na sua mente. Isso é muito pouco. Você exerce um nível que Deus criou. Entenda isso. O acorde melhor que você der não impressiona. Por quê? Porque os acordes são dele. A essência dele. O nível do canto ou a classificação de voz não chama a atenção dele. Não chama. Pura e simplesmente. Não atrai. O que atrai, pastor? Relacionamento. Senhor, esse instrumento está aqui, a minha voz.
Sai desse nível de se cobrar no momento de intimidade que você tem que criar um falsete ou tem que ter um vibrato na voz no teu momento de intimidade. É pai e filho, filho e pai. O que eu estou te falando desse secreto? Senhor, eu tenho pecado nessa área. Eu tenho fragilidades no meu caráter. Senhor, eu preciso ter uma vida de coração puro e mãos limpas. Senhor, eu ministro. Eu estou te dando só uma linha do que você pode construir nesse nível de intimidade. Porque o segredo do quarto, o nome já diz, é segredo. É uma marca que vai imprimir em você. Você terá esta marca para o teu ministério. As pessoas vão vir e vão dizer, não, tem alguma coisa diferente, não é só uma linda voz. Não, velho, quando você tira Não, cara, você tem um som diferente. É um som que todos podem tirar, mas que não aconteceu ali. Vem acontecendo. Confissão, constranger-se para depender dele e viver na direção do que ele precisa, do que ele quer. Você está aqui? Então, tudo meia boca a partir de hoje? Não. Porque aquele que cantou meia boca um dia foi expulso do céu. Não é meia boca. Qualidade, excelência, técnica, mas pode ter uma grande influência se você começar a fazer, não na academia, não no curso, mas no teu quarto. E vou mais além. Não é quarto no sentido literal, porque talvez você não tenha um momento a sós com ele em casa. Aonde você tem um momento a sós com ele? Intensifica esse momento. Intensifica esse tempo. Você está aqui ou não? Por exemplo, pastor, eu falo isso para a Kézia. Eu medito mais quando estou dentro de um hotel do que em casa. Você está aqui? Por quê? Simples. Eu tenho um filho de 11 anos, o Pedro Lucas. Não pode me ver parado. Pai! A bola. Agora tem bike. Pai! Já está todo de capacete. Pai! E eu vou fazer o quê? Vamos lá. Revoltado, eu vou às vezes. Bora. E a Kézia diz, tem que ser presente, não basta ser pai. Então, às vezes, quando eu estou viajando no hotel, o que é isso aqui, ó? Essa manhã foi a manhã do choro, vendo os soldados, os marines lá cantando Ele vem. Que é isso? Eu chorei. Meu pastor postou lá e eu falei, fui ouvir, eu falei, uau! Chorando em língua. Como o poder do som, seguido de atitudes, pode mudar o seu dia. Não abra mão dessa intimidade. Aí os discípulos precisavam desse nível. Jesus então traz aonde? A figura de uma casa. Depois ele fala do pão posto à mesa, pão nosso de cada dia. Mas ele então inicia. Porque quarto é lugar onde se gera descanso. O que você faz não pode ser peso. No teu momento de dor e de angústia, o que você faz tem que produzir na sua vida descanso. Porque o que você faz te dá um acesso. E esse acesso é em tempos de paz ou em tempos de guerra. Ele está intacto. Você está aqui? Diga: o quarto é o lugar que eu cresço em Deus por aquilo que eu sou. Fui escolhido para ser porta-voz do que Deus quer. Quando eu ministro, quando eu entro nessa linha, que parece surreal a princípio, porque eu não posso aqui estabelecer uma regra. É assim. Não. Eu estou te dando, à luz da revelação da palavra, o que pode acontecer. É uma introdução, porque para cada um aqui o Espírito vai revelar de uma maneira. Porque tudo está ligado a relacionamento, intensidade. Posso ouvir um amém ou não? Anote essa referência, Isaías 61, parte D, do primeiro versículo. Olha o poder do som. Enviou-me a restaurar os contritos de coração.
a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos pobres, aos presos. É no quarto que Deus quer mostrar que Ele tem para nós, porque o altar é a resposta. Lembro de um ministro que vai estar aqui no final do mês, na Livre Jesus, de um testemunho, depois vocês perguntam, dia 30, né? Vai estar aqui. De um testemunho. E você vai ver. Vai olhar para o cara que vai estar ministrando aqui, ele, o violão e um banquinho. Você vai achar careta, vai, sei lá, pô, esse cara. O cara, a voz dele é quase taquara rachar, quase. Não vou falar isso para ele para não deixá-lo triste. Mas o abrir da boca, o acorde que o cara lança. Eu já vi pessoas sendo curadas, ele no meio da multidão, pegando violão e... Ele vai dar testemunho de pessoas que foram curadas de câncer. Porque esse é o segredo. É a resposta do que eu sou. É otimizar tempo no que eu quero. Porque muitos de nós queremos crescer para agradar a nós mesmos. Quarto te faz colocar isto na segunda opção. Quarto te mostra que aquele que precisa se agradar é o teu Senhor. Você cresce, busca capacitação, tem uma satisfação. Isso é normal? A alegria é sua. A alegria é sua. Não é pecado, não. Deus, quando criou as coisas, Deus, quando estabeleceu na ordem da criação, a cada criação Deus está lá. Uau! E viu Deus que isso era bom. O que é isso? Alegria! Uau! Acertei! Uau! A banda hoje trouxe o céu. É aquele culto que você fala assim, meu Deus, violão e voz. Mas eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Isso é alegria nossa, glória a Deus. Mas não pode ficar nesse campo. E o que provoca o tributo a Deus não é o culto, é a resposta que damos ao culto aqui. Se você está anotando, anote. Altar é o lugar de rendição. Altar é o lugar de entrega. É o lugar de morte, para que haja ressurreição. Altar não é lugar de provar se alguma coisa vai sair boa ou ruim. Altar não é lugar de pessoas que vão fazer testes para ver se o negócio, se a forma, ou se ela se vê cantando ou se projetando. Altar não se projeta homem. Altar se projeta Deus, o som de Deus. E como é que Deus vai se projetar no altar? Olha que coisa linda. Na medida do que você faz, você projeta um tipo de Deus. O teu realizar no altar demonstra quem é Deus para o povo. Se for meia boca, o Deus que o povo vai entender é o Deus meia boca. Olha que coisa terrível. Se for um som semitonado, desafinado, desajustado, ninguém ensaia, ninguém cumpre. É esse Deus que será introduzido à congregação. Agora, se for um Deus, tudo em linha, tudo no seu devido valor, tudo num nível, ainda que nas nossas convicções seja top, você começa a revelar quem é Deus. Louvor de excelência. Agora, quando o povo consegue ver, entender e sentir que não é apenas o toque, o cântico, porque as pessoas discernem, quem está em Deus vai discernir, e não é a canção da autoajuda, porque o cara está com um problema financeiro, canta uma canção que mexe com as emoções, não é Deus. Você está aqui? Nossa, vamos parar com esse negócio de pessoas chorando no culto na hora do louvor. Deus veio. Quem disse isso? É por isso que o ministro ele tem que ter quarto, para que ele não seja tomado por a liturgia do culto e entender que o que ele fez foi resultado para que as pessoas chorassem. E se as pessoas não chorarem no culto? Então, o que eu reproduzo, o que vem do altar, mostra quem é Deus. É um Deus superficial, é um Deus que
que é cultuado pela técnica apenas. É um Deus que é cultuado apenas por cumprir horário litúrgico. Apenas isso. Não é um Deus de relacionamento. Cada um de vocês, quando estão expostos no altar, cada um é individual, não é coletivo aqui. Vocês expõem o Deus do vosso relacionamento. Me ajuda pelo menos dando um aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cadê a chave desse quarto? Cadê a chave desse quarto? Porque Jesus não ensina a religião. Jesus não vai no sinédrio. Jesus não vai no templo. Jesus não vai para sacerdotes e para o sumo sacerdote. Jesus não vai nas classificações do sinédrio. Ele não vai na classe dos saduceus, dos fariseus, dos escribas. Jesus não vai dizer, olha, vós quando orardes, orareis assim. Jesus fala para um grupo. Estou falando para um grupo que tem um chamado para reproduzir um tipo de som que um povo sedento precisa ouvir. Seja por toque, por batida, por notas, acordes, seja em que nível. Mas o som do quarto faz a fortaleza cair. Não se impressiona? Eu me impressiono quando eu vejo alguém cantando uma voz normal. Nossa, mas tem um negócio nessa voz. Não sei se você já se perguntou ouvindo alguém cantar, ministrar. Tem um negócio aí. É vida com Deus, gente. É vida extra altar. Altar é uma consequência. A gente precisa quebrar esta fortaleza que tem comandado a nossa geração. Estão trocando unção por carisma. Estão trocando louvor e tributo por apresentações. Cuidado, porque aqui eu estou falando para bandas. Estou falando para pessoas que ministram em cada culto. E qual a diferença no teu coração, você que ministra dia de semana, quando a escala vem para você ministrar no culto de domingo? Você não ministra para número de povo, você não ministra para quantidade de pessoas, você ministra porque a resposta que você dá para a vida é o que você vive em detrimento ao teu chamado. Quantos me entendem? Por que é que músico é sempre assim? Não fica para... Não sei aqui, mas semana passada eu estava pregando em Minas. Aí o pastor da Assembleia de Deus, quadradão, ele falou assim, tá vendo aí, ó? A banda, né? Para de tocar, tô tudo lá fora. Aí eu olhando pro pastor e pecando aqui na mente, né? Eu ia pregar e olhando pro pastor. Ok. Eles estão assim por causa de você, comigo, né? Falei assim, eles são o que você é. Você não instrui, só sabe cobrar. Só sabe cobrar. Você não instrui, vai para a Bíblia com eles. Faça os caras entender que o chamado deles está acima da média. Eles reproduzem o que é vida no céu. Pelo amor de Deus, gente. É a vida no céu. Você vai para Ezequiel 4 e vê o trono se movendo. O que faz o trono mover? Som. Notas. Aí, ontem nós falávamos sobre o arrebatamento, né? Aí nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Não vai ter palavra, pregação. Mensagem de hoje. Tema da mensagem. Isso é agora. É o Espírito Santo que está entre nós para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é para esse tempo. Eternidade. O que move a linguagem é o louvor. É o tributo. É o som. Deus ama som. Deus ama acorde. Deus ama.
Nós achamos que a gente está bom, que a gente está arrebentando. Tá não. A perfeição é lá. Deus se comove mais com um coração contrito, com um espírito de quebrantamento no quarto, numa vida com Ele, anulando sofisma, fortaleza, vida de pecado, vida entre mundo e altar, profanando o altar. Deus quer que a gente silencie a voz do mundo, porque quando a gente silencia a voz do mundo, o som do céu reverbera, mexe e produz uma mudança. E quando isso acontece, a gente sai da utopia. Levanta a mão, bate palma, e a gente sai da autoavaliação. Poxa, Deus não veio, eu não senti nada. Eu não senti nada. É claro, se você vive em Deus, há um termômetro. Mas uma vida com Deus tira você de cena. Você não é refém do fazer. Você sabe quem você é em Deus. Você sabe que você foi chamado para isso. E você reproduz o que é a tua vida diária. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode reproduzir aquilo que não recebeu. A nossa geração, ela reproduz o que não tem. A nossa geração reproduz o que se importa. A nossa geração não busca o que Deus quer para esse tempo, porque falta quarto. E a gente importa quarto lá da Austrália. A gente importa quarto lá de Pensacola. A gente importa quarto de Bethel Music. A gente importa quarto de tudo quanto é canto, de tempo em tempo. E a gente não busca o verdadeiro som que Deus quer para mim, nesse tempo, nesta igreja, nesse momento. Senhor, eles estão batendo palma. Acho que é porque eu gritei. Porque estava um silêncio, Pai, sepulcral. Falar igual um pastor em São Paulo, eu passei uma vergonha. E eu, pentecostal, vai, recebe, dá glória. Aí o pastor, não se pode falar de quando está comendo. Pode falar de boca cheia, pastor. A gente está alimentando. Amém, 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 amém. Aí virei social. Tá? O pastor falou, né? Não, a gente está comendo, não pode falar de boca cheia atrás de mim. Né? Eu falei, opa, ok. Cara, tu tem que ouvir esse som. Vou te mandar pelo WhatsApp. Isso não é pecado, não. Isso não é errado, não. Mas já parou para pensar que a gente não tira da palavra, da oração, da revelação, da composição que Deus tocou você essa madrugada? Você não compartilha. Porque está tão terrível nos nossos dias que se você entrar nessa rota, você vai ficar sozinho. Por quê? Porque é fácil reproduzir o som que alguém pagou o preço para ter. Eu não vim aqui descredenciar Hillsong. Eu não vim aqui descredenciar a lei de... Não, mas alguém pagou o preço. Vai dizer que o senhor não curte? Sim, claro. Vai dizer que o senhor não gosta? Gosto muito. Mas aquilo que eu importo, vai chegar o momento que vai dar aqui, ó. Quer ver uma coisa? Quando se pensa em Hillsong, se pensa na batida das guitarras. Já está intrínseco. Levada. Ok? Ok ou não? Eu lembro da explosão da Lagoinha. Final dos anos 80 para 90. O máximo. Não vou dizer quem consegue ouvir Lagoinha hoje, direto. Vou nem olhar para um amigo aqui para não... Porque são visitações específicas para quem entrou no quarto. Vocês têm uma mensagem profética para mudar essa cidade? Graça de Deus estabelecida por Cristo Jesus, o centro da pregação
do reino é Jesus. Não é dogmas, não são conceitos humanos, não são éticas hedônicas, éticas humanas, enfim. O conceito da pregação do evangelho é Cristo no homem, que produz esperança, que produz um som, que produz a manifestação do reino. E muitas vezes a gente somos preguiçosos, porque há uma cultura em nós de acharmos que a capacitação define o tipo de som. Olha para Deus e vê se Deus não está entristecido na pessoa do Espírito Santo. Com tantas revelações que estão retidas aqui, porque não se recebe numa academia, num vídeo, não recebe. Ele se agrada porque tem um som legal, ele se agrada. Isso faz parte da construção do que é melhor para ele, a excelência para ele. Ele gosta da marca da guitarra, do baixo, da bateria. Ele gosta dos microfones. Ele gosta. Ele aplaude. Sim, nada que se compare ao som do céu. Mas o que a gente tem como recurso e a gente investe, ele ama. Mas está faltando. Nunca se perguntou, não? Se está faltando um olhinho na junta? Nunca se perguntou, meu Deus, é isso que o senhor quer? O que você faz satisfaz a você mesmo, e isso já está bom. A gente pode viver uma intensidade em Deus, de chegarmos num tempo no altar. Isso aqui não pode ser utopia minha. Falo isso para Kézia. Eu falo isso para Kézia. Embora eu tenha defeitos e manias de pregador, vira para alguém que está do seu lado. Sei que isso irrita às vezes. Amém? Mas também irrita ficar 2 horas em pé. Irrita alguém reproduzir na cara de pau. Ih, está reproduzindo a fulana. Adore-o, adore o Pai. E vai, cara, aquela coisa maçante. Porque quando Deus está na casa, pelo amor de Deus, você diz, não para, por favor, continua. Já participei de celebração, louvor, segunda música, o ministro de louvor parar. O pastor quase teve um infarto porque ele parou. E o pastor titular da igreja, eu estava nessa reunião, o pastor olhar para ele e falar assim, eu vou te matar, a gente está vendo, continua. Ele falou assim, pastor, me perdoa. Isso é resposta de uma vida com Deus. Você que tem sede e quer entregar a sua vida a Jesus, venha, numa noite, 68 pessoas, eu contei. Louvor! Músicas compostas pelo ministério. Aleluia! Não adianta falar de amor quando não se sabe o que o amor representa. A construção do amor com Deus para com o reino começa no quarto. Se o louvor fala de amor, mas o ministro não reproduz em vida o que é o sentido dessa palavra, é apenas um efeito. Será algo mecânico. Porque eu e você precisamos da figura do quarto, e não é estrutura apenas, para não criar uma religião ou mantras, enfim, dentro de um contexto. Agora vou entrar em transe, não é isso. Mas é a dependência do algo mais. Porque a resposta que eu dou não vai atrair a presença de Deus apenas por som ou por toque, mas o que eu gerei. Quarto é o lugar onde se tem prazer. E quarto é o lugar onde se gera. Você está aqui? Pergunta a alguém que está ao seu lado se você está entendendo isso. Os solteiros não entendem, mas vão entender um dia. Mas não são bobinhos, não. Amém. Amém. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Porque só vai comer à mesa o pão nosso de cada dia os frutos do quarto. A família vai vir do quarto. Macho e fêmea, marido e mulher, casalzinho de namorado casado. Namorando, nascem os filhos. O pão vai estar à mesa, pão nosso de cada dia. Presta atenção. O segredo é intensificar o teu quarto. Aí numa praça, você vai ver o
o mal, o poderio das trevas se calando pelo som. Qual o som? Da sua vida. Não cante sobre perdão quando não se vive perdão. Por um bom tempo eu não preguei sobre perdão, porque não conseguia perdoar, liberar na alma. Por que eu vou ter que falar de uma coisa que eu não vivo? Eu vou dar legalidade ao mal. E não é para quem canta no back, não é para quem dirige o louvor apenas. Se tem louvor que você não vive, peça graça a Deus, misericórdia. Mas você tem que ter esse constrangimento em Deus. E como você adquire? No culto? Não, é uma vida de quarto. Pastor, você está falando tanto de quarto, só Jesus. Libertação. Falar de libertação quando não se vive. Uma vida de libertação em casa, no trabalho. Nós precisamos viver libertação em comportamentos. Nós não podemos ser refém de pornografia. Nós não podemos ser refém de adultério. Nós não podemos ser refém de fofoca. Nós somos aqueles que transmitem metade do culto, o som que há no céu. E de acordo com aquilo que nós trabalhamos, somos instrumentos para que o elo dessa conexão flua de uma forma linda, graciosa. O culto terá uma dimensão sobrenatural. Quer ver o pregador pegar um culto lá embaixo? Ô demônio. Pega um culto lá embaixo, cara. Eu falo para a Kézia, aí a Kézia fala assim, você é autossuficiente. Você é, cara. Não é isso não, Kézia. Eu tenho uma vida com Deus. Problema deles, porque é terrível. Você pegar um culto lá embaixo. Aí o povo está assim, ó. E tem culto que os camaradas estão tudo em pé, tudo uma sacanagem, tudo, mas são pagos pela igreja. Eu conheço igrejas por aí que o negócio é terrível. E os caras, eles acham, só faltam escrever assim, sem mim nada podereis fazer, pastor. Sem mim, nada do que foi feito seria. E eles ganham do altar, eles prevaricam o altar, eles profanam o altar, porque altar tem a ver com vida, e não com aquilo que você faz no altar. E eu vejo, vou pregar, e os caras sentam e ficam me olhando. Eu olho para eles. Queria que os músicos abrissem as vossas Bíblias. O assembleano entra em mim de uma forma sobrenatural. Pum. Aí ficam um olhando para o outro. Eu falo, está na hora da gente trocar tempos preciosos com aquilo que achamos que agrada a Deus, com o tempo verdadeiramente que agrada a Deus. Você já comprou quantas guitarras, quantas baterias, quantas? Você já investiu? Você já investiu em quantas Bíblias? Você já investiu quanto tempo de oração? Quantos seminários? Quer ver uma coisa que nós não vamos? Para seminários de adoração. Por quê? Capacitação espiritual. Você é um ser intelectual. Você é um ser inteligente. Você é um ser que Deus te deu habilidade. Na medida que você cavar, você vai crescer. Agora, você não pode depender disso. Porque Deus quer uma outra estrutura. Deus quer quarto. Tem que estar gravado em você. É a dependência de se alimentar desse som. Som da verdade. O som que fala com você e vai criar um mecanismo entre você e Deus. E por isso é o secreto. Que você, no decorrer da tua caminhada, haverá em você discernimento de espíritos no nível que você vai entender quando Deus fala e quando Deus não fala. Opa, Deus está falando. Vai ficar igual um louquinho. Opa. Ai do dirigente do louvor que quebrar a sequência das músicas que foram selecionadas no culto. Ai do dirigente, o músico,
o Beck vai devorar o dirigente do louvor. E aí dele se abrir a boca e falar, não, que Deus está direcionando para uma dimensão hoje diferente. Não, mas não está escrito. Vai quebrar a sequência. É o 7 de sequência. Não, mas o Espírito... E quem falou que tem que cantar 50 músicas para Deus vir? Deus vem por causa da sua vida, filho. Estou quebrando aqui. Nunca mais me chama para falar no louvor, por favor. Quem disse? Me prova! Salmo 89, verso 20. Deus dá testemunho. Achei o meu servo Davi. Por quê? Davi foi achado por Deus lá nas malhadas. Porque lá no campo solitário, ele tinha uns acordes na sua harpa que entortava. Ele tinha habilidades. Quando tangia, ele era compositor, ele é um salmista, que fez Deus, como faço um paralelo em João 4, quando o próprio Senhor Jesus vai dizer à mulher samaritana que o Pai procura. E o Pai não está procurando músico. O Pai não está procurando cantor. O Pai não está procurando quem canta bem. Não, o Pai está procurando filhos que o adorem. E quem entra no quarto, quem tem as chaves, é o filho, gente. Entra no quarto e diz o quê? Pai, nosso, que estás no céu. Olha que expressão, olha que tributo. Ele não procura quem está fazendo, ele procura quem quer ter a essência. E não há como ter a essência se não for por meio da filiação. Olha a graça, olha o amor. Filho, você é filho? Então você vai me adorar em espírito, altar, liturgia, coro congregacional. Não importa como a igreja tem a visão. É a multiforme graça da sabedoria de Deus ao homem. Para cada território há uma jurisdição, há uma linguagem, mas que converge para o crescimento do reino. Agora também tem a parte do em verdade. O que é em verdade? Quarto. A gente é muito bom para representar no espírito, mas nos falta em verdade. Me ajude, dando glória. O que fazer quando o baterista pegar uma fila e não chegar no culto? Você vai cantar mal? Você vai tocar mal? Pastor, mas quebra. Claro que quebra. Mas e aí? Não, porque a bateria é a alma, ok. O baixo é a alma, ok. E aí? Aí quebrou, aí tirou meu prazer. O teu prazer é coletividade ou individualidade quando o assunto é Deus? Porque parte é individualidade. Ah, mas é o perfeito louvor. Perfeito louvor da tua apresentação? Sumiu, glória, bicho. Vamos parar, né? Vamos embora? Continua. Já fechei. Abro de novo ou volto? Que hora é o jogo? Tô ligado. Só pra... Não. Tô muito comedido, tô muito... O que fazer se você for ministrar? Vamos parar de reproduzir esse cansaço para o povo. Ai, minha banda está desfalcada. Ai, o fulano da banda não veio. Há um mundo espiritual orquestrado para se opor ao som que você vai emitir. Há um mundo espiritual orquestrado para impedir com que o som que você recebeu no quarto venha subir como cheiro suave. E se você não tiver o discernimento de espíritos, você quebra toda hegemonia, ou todo canto, toda adoração, que é individual, são para os filhos, porque alguém furou, alguém falhou. Deixa para quebrar o pau depois. Aqui é Ele, por Ele, para Ele. Quero ser da banda do Christopher. Por quê? Aquela banda tira um som maneiro.
A banda da Gabi, culto de terça, casa aberta. Estranho o negócio dele. Não, eu quero ser da bispa, porque a bispa, pô, é a bispa da igreja. Não. Eu quero estar no altar. Eu quero estar no altar. Salmo 84. Eu encontrei os teus atos. Eu encontrei. Eu fui. O pardal encontrou casa. Andorinha e o filho, o altar. Começa no átrio, mas o resultado do átrio é o altar. Se você migrar para outra banda, se você ter que trabalhar, e você sabe do nível da tua capacidade, você vai tocar com os caras que são feras com relação a você. Isso não tem nada demais. É capacitação. Isso não é pecado. Por favor. Se a gente fala de um louvor por excelência, então se você for tocar, você não pode se intimidar. Você tem que estar pronto a aprender. Tem que viver a humildade. Agora, meu amigo, você pode ser quem você é, mas no tocar, no abrir da boca, os céus testificam. Terminando aqui, você não jogar essa Bíblia em cima de mim. O reflexo daquilo que somos em Deus vai manifestar quando vivermos essa intensidade. Não espere que o termômetro do culto venha do povo. O povo estava chorando, você viu o povo chorando? Não, cara, está uma recessão no Brasil. Está sabendo não? Joaquim Levi, o nome do demônio agora. Ajuste fiscal. Está sabendo não? Não, cara, a hora que eu falei que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir as portas, não prega não, já tem quem pregue. Já tem quem pregue no culto, pelo amor de Deus. Fica enchendo linguiça porque não tem quarto. Porque quando tem quarto, o que você desempenha traz a glória. Traz a glória. Eu já vi dirigente de culto, de louvor, o cara começar a falar um monte de abobrinha, olhar para ele e falar assim, não lê a Bíblia. Está falando o que não sabe. É igual eu me meter a falar de acorde, falar de guitarra, falar de... Quem sou eu? Sou um analfa no assunto. Eu sou um analfabeto. Pelo amor de Deus. E está lá o cara, porque vocês sabem, tem um livro na Bíblia, olhando para a cara dele, tem um livro na Bíblia. Procurar o que fazer, rapaz. Uma das figuras do quarto que nós precisamos é viver a passagem de Jacó no Val do Jaboque. Gênesis 32, 30, quando ele chama aquele lugar de Peniel. Eu não quero me ater a falar de Peniel no sentido ou significado do nome, o porquê para quê. Mas eu quero falar da questão geográfica de Val do Jaboque. Era um vale com saídas, entradas e saídas. Era um vale. O quarto, muitas vezes, vai te levar a esse nível de descer. Vai quebrar conceitos. Quer ver uma coisa que quem é do louvor, do canto, quem é da adoração, seja em nível profético, em condução do louvor, seja em qualquer área de atribuição musical, quer ver uma coisa que nós somos tão flechados? É quando o que eu faço não me dá o respaldo que eu preciso, independente do que eu faço, eu tenho que me submeter a alguém. Eu tenho que descer ao vale, eu tenho que descer, porque se eu não descer, Deus não me marca. E aqueles que não são marcados por Deus se perdem facilmente. Eles não criam raízes. Quantos me entendem aqui? O quarto te exige descer. Não descer no sentido de que humilhação por humilhação, porque isso aí se torna uma religião, mas a morte do teu eu. Não é uma obrigação, mas uma entrega. E como é que você tira o que é obrigação para viver uma entrega? Você vai ter que viver uma guerra aí.
Não sei quantos me entendem aqui. Quantos me entendem aqui? Então diga para... Olha, que é a segunda vez que eu estou fazendo isso hoje. Estou sendo liberto. Olha para a pessoa mais linda que está do seu lado. A mais linda... ok. A mais linda. A mais linda que está do seu lado. Olha aí. Olha aí, olha e diga assim. No quarto. Diga no quarto. Você revela para Deus sua insatisfação. Você revela para Deus seus limites, seus anseios, desejos e sonhos. É no quarto que toda luta é vencida. Esse negócio de vir para o altar, vamos guerrear, bota a igreja, marcha, ora em língua, toca chofar, e vai. Conversa fiada. Por favor. O mal não se intimida porque você gritou, orou em línguas. O mal se intimida com uma vida com Deus. É por isso que Deus achou Davi. E esse som não é um som qualquer. Ele é seguido de intimidade. Por quê? Porque ele está esquecido da própria família. Ele tem 7 irmãos mais velhos, um melhor do que o outro. Ele, por ser adolescente, aprende um ofício de pastor. Está aí cheirando essa... Porque a gente olha ovelhinha só como no quadro bonitinho, né? A gente esquece que ovelhinha tem as suas necessidades e fede. Em Israel fui ver uns... Eu não aguentei. Meu Deus, sangue do eterno. O rinite, tudo entrou na minha alma, o cheiro do redil lá. Então você vê o sacrifício de... Como é que o som... O cara está no campo solitário. O melhor som nos dias de Davi se emitia de Jerusalém. E de Belém, Judá. Agora ele está no campo solitário. Aí que faz a diferença. 1 Samuel 16, 23. Saul está surtadaço. A vida de Saul se tornou uma pista de pouso e decolagem de capeta, de demônio, de pânico, de síndromes. Uma hora era bipolaridade, outra hora era demônio, outra hora era um nível... E os caras lembram de quem? O filho do Jessé, o belemita. Não, mas tem aqui, cara. Pega aqui o cara que está aqui no conservatório aqui de Jerusalém. Vai lá. Vai lá, ele toca na partitura de Mozart. Traz. Não, você não está entendendo. Quando ele toca... Não é só tocar, ele tem um negócio. Ele tem um negócio aí. E onde ele adquiriu esse negócio? No quarto dele, no redil. Aí ele chega. Você já ouviu o som de harpa? Eu acho horrível. Não, hoje eu estou possuído de autoridade, né? Quem acha o som de harpa legal? A irmã ali, esse aqui. Eu fiz uma conferência, participei de uma escola. Eu fiquei 40 dias nessa escola profética em 2008. E o fechamento da escola foi uma apresentação de harpa. Cara, pastor Gerson Ortega, lá de São Paulo. O cara é fera. Pô, eu era fã do cara, eu comecei a desconstruir a minha admiração pro cara com aquele som irritante. Tlim, 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 tlim. Eu falei, Jesus, Jaquésia, Miquéia. Eu falei, Késia, pelo amor de Deus. Diga para quem está ao seu lado. Pode parecer chato para você, mas quando tem quarto na vida, até demônio bate em retirada, filho. Tá lá Saul. Davi entrava nas recâmaras de Saul, tá lá Saul. Quem tá aí? Oi, é o Saul. De onde vem? Não, fica tranquilo. Aí tem aquele agudo irritante. Aí Saul, aqui ó. Opa, onde eu tô? O que eu fiz? Opa, que horas tem? É isso que Deus quer provocar na sua vida. Você tem a chave, filho. Teu talento é a chave. O dom que Deus te deu é a chave.
E esse quarto são para filhos. Eu quero orar por você nesta tarde.